O Salles está conosco aí, já está o Salles conosco aqui também, está aqui, Ricardo Salles já está conosco. Ricardo, seja bem-vindo, deputado, boa tarde ao senhor. E também o Raul Pinho, que é fundador e primeiro presidente do Instituto Trata Brasil, que é justamente focado em saneamento básico. Ricardo, já volto a você, deixa eu só ouvir o Raul Pinho, porque ele está debruçado nesse assunto. Raul, seja bem-vindo uma vez mais, eu preciso lhe fazer o seguinte questionamento objetivo. O que é essa, digamos, que o governo chama de atualização do marco de saneamento? O que eu acho que é um eufemismo, porque parece que tem retrocessos muito mais sérios nessa questão de uma lei que o Congresso votou no ano passado, 2 anos atrás, ou seja, nós temos 2 anos de marco de saneamento. Boa tarde, Piotr. Um prazer estar conversando aqui com você, agradecendo e parabenizando aí por colocar esse assunto tão importante em debate. Ministro, prazer em revê-lo, já tivemos juntos aí no início das discussões, inclusive, da aprovação desse marco que foi em 2020. Na realidade, Piotr, o programa é prós e contras, né? Nesse assunto, a gente só tem contra. Uma análise superficial dos pontos que vão ser colocados nesse decreto, eu chamo logo a atenção para 5 pontos, que é a postergação de investimentos, uma vez que está adiando aí providências que deveriam estar sendo tomadas já, como regionalização, como comprovação de capacidade para investir. Isso tudo empurrando para dezembro de 2025 vai implicar certamente numa postergação dos investimentos. A questão das PPPs. Antes do marco, a gente cansava de ver aí obras travestidas de PPP. O marco ele estabeleceu um limite de 25%, isso agora está sendo revogado e ampliando. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter de novo obras sendo contratadas como locação de ativo e tal, travestido de PPP. Isso vai encarecer os serviços, porque além do privado, você vai continuar tendo o público operando no sistema. E não vai trazer nenhuma eficiência operacional, que é outra meta do marco regulatório. E baixar perdas, que nós temos hoje índices absurdos, com esse novo modelo de PPP, certamente essa eficiência operacional ela ficará em segundo plano. A falácia de que vai destravar investimentos com recursos federais. Que recursos são esses? Falam em 120 bilhões. Da onde? Quando? Até quando? Quer dizer, então é tudo um retrocesso. Eu, como profissional do setor e batalhando nessa agenda desde 95, quando saiu da Lei das Concessões, e você acompanhou muito o nosso trabalho no início do Trata Brasil, sempre brigamos pela agenda do saneamento, pelo progresso. Tínhamos agora um fato novo que está avançando, se consolidando. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, que alavancou aí investimentos de 31 bilhões de reais até 2033, e está tendo um avanço, evidentemente, tem suas dificuldades, mas é um processo de mudança. Agora vem esse governo, com 3 anos de lei, alterar esses pontos que são básicos, né, para o resgate do saneamento, que é a saúde e qualidade de vida de todo mundo. Deputado Ricardo Salles, eu preciso só fazer uma menção aqui. O Ricardo, quando foi ministro do Meio Ambiente, que eu me lembre, e estou dando um depoimento meramente pessoal, foi o primeiro ministro do Meio Ambiente que relacionou a questão de esgoto e falta de saneamento com a questão ambiental. A questão ambiental vivida nas cidades. Porque normalmente era sempre aquela coisa normalmente fantasiosa, só levando a questão ambiental para a Amazônia e nunca tratando da vida das pessoas que vivem nas cidades com saneamento básico deficitário, deficiente e tudo mais. Ricardo, na sua opinião, deputado, o que o senhor está vendo com essa proposta? Porque, convenhamos, o marco de saneamento é recente, o governo está chamando de atualização. Isso me parece, na verdade, muito mais um retrocesso ou uma volta ao modelo anterior, que eu já mostrei aqui por dados, era extremamente ineficiente. É fácil, é só ver o tanto de rio poluído e praia poluída que nós temos no país. Bom, boa tarde, Piotr, boa tarde, Pinho, boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. De fato, o nome não deveria ser atualização, deveria ser destruição ou aniquilação do marco do saneamento. É uma vergonha o que eles estão fazendo. Essa medida está sendo tomada por uma questão paroquial, sobretudo no estado da Bahia, de onde vem o ministro da Casa Civil, e que é uma situação absolutamente vexatória. O que é isso? É lobby de empresa autarquia pública que não quer concorrência, é lobby de alguns sindicatos de servidores dessas autarquias, tanto estaduais quanto municipais, é lobby de prefeito e governador incompetente,
que não querem a participação nem a concorrência do setor privado, né, justamente para não desnudar, não deixar claro a sua incompetência. Muitas vezes, o que a gente assiste no setor de saneamento é uma postergação, como citado aqui muito brevemente pelo Pinho, uma postergação de investimentos que são destinados, quer seja pelo prefeito ou pelo governador, para obras que aparecem mais, né, ou para despesas que aparecem mais. E ninguém quer colocar dinheiro para melhorar o saneamento no Brasil. Como você disse bem, Piotr, eu defendi, enquanto fui ministro, a agenda ambiental urbana. O maior problema ambiental brasileiro está na falta de saneamento, na má gestão do lixo, dos resíduos sólidos, enfim, os problemas que dizem respeito justamente a essa agenda ambiental urbana, que destrói o meio ambiente, prejudica as pessoas, tem uma questão direta com a saúde pública, com a vida dos animais, com a qualidade dos alimentos, enfim. Essa é a questão mais importante do Brasil, não há dúvida. 35 milhões de brasileiros sem água potável, 100 milhões sem tratamento de esgoto. É um número vergonhoso, é a marca literal do nosso subdesenvolvimento. E o que a gente assiste agora? A prevalência do lobby, a prevalência da corrupção, a prevalência de interesses politiqueiros, mesquinhos, né, desses grupos que não querem a concorrência do setor privado e querem manter a sua seara de influência, querem manter os seus orçamentos, sobre os quais muitas vezes de onde tiram as suas verbas de corrupção, de rebate de dinheiro indevido pós-campanhas eleitorais, enfim. Essa mudança, eu repito, não é uma atualização, essa mudança é a destruição do marco do saneamento. Olha, tem um trecho aqui justificando esse novo texto do governo da Lei de Saneamento, que diz o seguinte: o texto diz que as mudanças foram traçadas em, abre aspas, estreito diálogo, fecha aspas, com a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento e outras entidades do setor desde o início do ano. Quando eu falo Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, são essas empresas que aí estavam. Óbvio que há exceções, eu não vou generalizar absolutamente nada aqui, mas a realidade brasileira não precisa ser mais eloquente. A gente tem problema com saneamento básico muito claro. Raul, volta a você. Não se ouviu a sociedade, foi buscar num setor que, obviamente, perdeu espaço pela ineficiência. É exatamente o propósito da Lei de Saneamento. Por que voltar atrás? O Salles fez menção à questão paroquial da Bahia, parece que isso fica ainda mais evidente. Eu concordo e reforço até a colocação do ministro, não só Bahia, como Paraíba também. São dois estados que estão se aproveitando de um dos itens do decreto, que é autorizar a operação nas regiões metropolitanas sem licitação e sem contrato, o que vai totalmente contra um dos pilares da Lei de Saneamento, que é acabar com o contrato de programa e exigir licitação dessas empresas. Evidentemente que esse lobby foi da AESB, que é a associação, a sociedade civil, se participou, não teve, que sempre foi contra e sempre será contra a extinção, a permanência desse contrato de programa, que é uma aberração. São contratos que não estabelecem meta para nada, e nós temos pelo marco uma meta, que é 2033. Você não pode aceitar, como no caso da Paraíba, que o município faça um contrato de prestação de serviço com a empresa estadual sem licitação, e contrato esse que nem está divulgado ainda. Então, é totalmente contrário. E não houve realmente uma discussão. Houve, sim, algumas reuniões, que eu tenho conhecimento, mas nunca as colocações do privado e da sociedade, em termos de manutenção dessas bases da lei, elas foram atendidas. Raul, antes de eu voltar ao Ricardo Salles, e como é que fica o setor privado, que quando viu a Lei de Saneamento percebeu uma oportunidade de fazer investimento, o setor privado veio com recurso, mas precisa de segurança jurídica. Eu já faço uma alteração numa lei recente. Qual é a percepção que passa para o setor privado de quem nós dependemos para modernizar o saneamento básico brasileiro? Bom, tem vários segmentos aí, Piotr. Quer dizer, o operador de saneamento, ele aceita e tem participado, inclusive, desses processos de PPPs. Quer dizer, eu sou contra a PPP pura para obra, para locação de ativo. A PPP, como está sendo feito em alguns casos, com a transferência da parte comercial e da operação do esgoto, ela é até válida. Mas o temor com esse decreto é de que se tenha um retrocesso na contratação desses trabalhos e que vire realmente puramente obra. Os investidores
de fundos e bancos e tal, evidentemente, não vão apostar nesse modelo, que não tem segurança jurídica. Outro ponto importante, essa interferência aí na questão da ANA. Quer dizer, a ANA vai receber diretrizes de quem? Do Ministério das Cidades? O Ministério da Cidade é um algo político, puramente político. Está lá o Barbalho, na Secretaria de Saneamento, o filho do ex-deputado aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, são órgãos políticos. A ANA está fazendo uma função técnica. Não dá para misturar as coisas. Quer dizer, a política, historicamente, sempre atravancou e atrasou o saneamento. E é o que nós estamos vendo hoje novamente, o retrocesso. Deputado, vamos lá. As evidências são muito claras. Agora, dá para fazer isso por meio de decreto ou o Congresso pode reagir? Não, Piotr, eu queria dar essa notícia. Nós vamos ingressar logo na segunda-feira com um projeto de decreto legislativo que é para derrubar esse decreto do presidente Lula, que é uma medida vergonhosa. Vai contra o meio ambiente, vai contra a saúde das pessoas, vai contra a lógica da eficiência administrativa. É claramente o prestígio, é você prestigiar o corporativismo, né, o lobby, em detrimento do interesse da sociedade. Tem ainda por cima um risco enorme, como dito bem aqui pelo Pinho, com relação à Agência Nacional de Águas, do risco de captura da agência justamente por interesses políticos paroquiais, e políticos paroquiais no sentido pior da palavra. Portanto, logo na segunda-feira, nós daremos entrada com o projeto de decreto legislativo para derrubar essa decisão equivocada do governo Lula e que não tem o mínimo fundamento. A única explicação para isso, como já dito aqui, é conluio político de empresas estatais que não querem concorrência, que não são eficientes e que querem transferir para a sociedade brasileira o custo da sua corrupção, da sua ineficiência. Evidentemente, como você bem colocou, não são todas as autarquias estaduais e municipais que são ineficientes. Há casos, sim, de empresas que trabalham com um grau de eficiência maior, mas ainda assim, o resultado que nós estamos vendo é o esforço corporativista de quem quer o atraso do Brasil só para beneficiar os seus interesses. Tá, vamos lá. Ricardo, só me permita voltar num ponto que você fez menção do decreto legislativo. Qual é o trâmite disso? Porque o decreto presidencial passa a ter efeito rapidamente. Como é que funciona isso no Congresso para tentar barrar o que vocês estão apontando aqui, que é um retrocesso na questão do saneamento básico do país? Já estamos minutando um projeto, né, uma minuta do projeto de decreto legislativo, que é o documento pelo qual o Congresso Nacional anula as decisões tomadas pelo Executivo dentro da sua esfera de competência. Mesmo as decisões que são prerrogativa do Executivo, o decreto, né, ele está sujeito a ser revisto pelo Congresso Nacional. E justamente o PDL, o projeto de decreto legislativo, serve para isso. Nós vamos apresentá-lo já na semana que vem com as assinaturas, com a quantidade de assinaturas necessárias, são 171, justamente para que comece a tramitar em regime de urgência. Porque se você não tramita também em regime de urgência, a análise acaba demorando e isso impede que os investimentos que já estavam programados, que já estavam em andamento, continuem, né? E quem vai perder isso é a sociedade. O Pinho citou aqui o Rio de Janeiro, com o sucesso dos lotes lá da SEDAI, que projetaram investimentos da ordem de 31 bilhões de reais para despoluir justamente a Baía da Guanabara, que é o cartão postal brasileiro. O esgoto que vinha, ou que vem ainda, né, dos municípios no entorno da Baía da Guanabara, chega praticamente sem tratamento nenhum naquele local. E nós temos já exemplos no Brasil inteiro de estações de tratamento de esgoto que, mesmo quando existentes, têm um grau de eficiência tão baixo que o esgoto praticamente entra de um lado e sai do outro igualzinho. Portanto, é jogar dinheiro fora. E essas empresas que fazem esse lobby, em geral, são justamente as que operam estações de tratamento de esgoto que são de fachada. Entra o esgoto de um lado e sai do outro praticamente igual do jeito que entrou. Deputado Ricardo Salles, Raul Pinho, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate. Boa tarde aos senhores, hein?